Oi, pessoal, esse vídeo é sobre o trabalho que vocês fizeram, sobre a gravação. Eu gostei muito, eu acho que todos os trabalhos que eu já pedi para vocês, esse foi o mais interessante, o mais legal, assim, gostei de ver vocês, conhecer cada um de vocês, o polo da onde vocês estão estudando, né, e ver como também vocês tentaram, cada um, né, de um jeito diferente, apresentar expor a pergunta, né, responder a pergunta pela natureza da filosofia. Então fiquei realmente muito satisfeito assim com a atividade. Queria até me desculpar por ter demorado tanto. Eu acho que se eu tivesse dado feedback para vocês antes, a gente poderia ter feito outras atividades parecidas, né, que ia funcionar bastante nesse semestre, assim, e melhorar o envolvimento com relação aos assuntos. Eu também queria, além, né, de falar então para vocês da minha satisfação de conhecer vocês, de assisti-los. Eu também queria fazer alguns comentários gerais assim sobre os trabalhos. Vocês vão ver que são comentários assim que eu fiz para todo mundo, então achei que valeria a pena que quase todos, né, os trabalhos tinham essas coisas que eu vou chamar a atenção, então eu queria gravar esse vídeo para vocês verem, né, do que se trata. O primeiro A primeira coisa assim que eu acho que vários, né, não ficou legal foi ler, né, assim, fazer uma gravação lendo um texto, né. A ideia é que vocês apresentem como se vocês estivessem na frente de uma turma de alunos. Então, como é que, e essa é uma pergunta muito difícil, assim, se vocês forem para a escola, vai ser a primeira coisa que os alunos vão perguntar é o que é filosofia, por que a gente tem essa disciplina, e agora tem essa coisa toda das pessoas questionarem, né, o lugar das humanidades, como se os professores de filosofia fossem comunistas, doutrinadores, maconheiros, sei lá, como o ministro e algumas autoridades têm sugerido, né? Então eu acho que vocês precisam ter bastante clareza assim sobre o que é o trabalho filosófico, né? A filosofia não é uma doutrinação, né? Não tem nada a ver, né? Esse tipo de descrição é uma ciência no sentido ser uma forma cognitiva de lidar com a realidade, que tem uma natureza muito precisa, é difícil de explicar para os alunos, mas ela tem essa natureza, né? Ela não é uma ciência como as ciências naturais, nem como as ciências humanas, como a sociologia, a psicologia. Ela é uma ciência que está, como eu disse no material para vocês, né, acima ou abaixo das demais ciências, mas não está no mesmo lugar, no mesmo lado, né? Lado a lado, digamos assim, com as ciências, né? Como é que vocês vão apresentar isso para os alunos, então? Era essa a tarefa, né? Como é que eu vou explicar uma coisa tão complexa como a filosofia, tão difícil de explicar para uma turma de alunos? Muitos de vocês usaram a estratégia de apresentar com características históricas. A filosofia começou na Grécia, ou também apresentar a etimologia da palavra filosofia. Isso tudo faz parte, né? Não está errado. São características da filosofia, mas não é a forma, digamos assim, que vai dar um insight fundamental sobre o que é essa disciplina. Seria mais ou menos como se alguém pedisse para vocês me expliquem, né, o que é o jogo de futebol. Aí vocês dissessem, o jogo de futebol começou na Inglaterra, os primeiros ele se opôs a outros tipos de jogos, né, mas isso tudo faz parte, né, do jogo de futebol, mas não é o jogo de futebol. O jogo de futebol é essencialmente o quê? Uma disputa entre duas equipes com tantos jogadores e cujo objetivo é tal coisa, né? É fazer o gol, ou vencer, fazer mais gol do que o adversário, alguma coisa assim. Isso que, de fato, ficou faltando assim, em boa parte das apresentações que vocês fizeram. Então, nos meus comentários, eu coloquei para vocês quase todos esse ponto, né? Uma outra coisa, depois eu volto aqui e falo sobre o que é a natureza da filosofia. Uma outra coisa também apareceu muito, que está certo também, mas não é bom que fique bem claro o que vocês estão dizendo quando descrevem a filosofia dessa maneira, né? Dizer que a filosofia é uma reflexão, é um pensamento, é uma forma de assumir uma posição crítica diante da realidade. Aqui isso tudo é muito
complicado de colocar, né? Porque toda a nossa atividade em qualquer área, né? Se vocês forem trabalhar numa indústria, vocês vão pensar sobre o que estão fazendo na indústria, vão pensar na indústria até, inclusive, de uma maneira crítica e talvez mais crítica do que se vocês estivessem numa faculdade de filosofia. Então, como é que se apresenta esse aspecto da filosofia ser uma disciplina que estimula o pensamento sobre a realidade? Todas as ciências fazem isso, né? Não é isso que define a filosofia, né? O crítico, né? O filósofo é uma pessoa que é crítica, né? Crítica em que sentido, né? Não é uma crítica tipo ele é contra o sistema, né? Isso não é verdade. Eu sou super materialista, assim, estou super engajado no sistema, não tenho nenhuma... não sou contra o capitalismo, né? Muitas pessoas pensam que ser crítico é ser contra o sistema, não sei, contra o consumismo, né? Não é exatamente assim que a gente vai dar a compreensão adequada, né, tipo o filósofo como um pensador que fica pensando no sentido da vida, no sentido dessa realidade econômica que toma conta de nós todos e qual postura ele deve tomar, etc. Isso em parte é verdadeiro, mas tem uma forma assim mais precisa de apresentar isso, que dá menos mal entendido, que não gera essas impressões que as pessoas, especialmente agora, políticos, né, alguns empresários, inclusive, têm espalhado, né, sobre o nosso trabalho. E o que eu acho que então, e como vocês poderiam fazer isso de uma maneira bem precisa, bem objetiva, que não elimina, né, esse tipo de caracterização que muitas pessoas pensam, né, e veem a filosofia como uma ciência ideológica, né, ela não tem nada de ideológica, a filosofia tem um método de estudo muito claro, muito preciso, que é a argumentação racional. Então, o filósofo ele é alguém que, de fato, vocês têm razão, né, quando dizem que uma filosofia é uma investigação racional, que é uma reflexão, ela é uma reflexão, ela é um processo cognitivo, reflexivo sobre o quê? Não é sobre as coisas que a ciência faz, né? O filósofo não estuda o conteúdo da realidade, né? Nós não queremos entender. Um dos exemplos que eu apresentei para vocês ali, o equilíbrio mental, digamos assim, tem certas forças dentro da nossa psique, que a psicologia estuda, né? E essas forças, quando estão em equilíbrio, a pessoa é saudável, né, do ponto de vista psicológico. Então, ela não tem depressão, ela consegue buscar os seus objetivos, ela é uma pessoa integrada socialmente, né? Ela consegue trabalhar, ser produtiva, manifestar o seu potencial. Tudo isso interessa a psicologia. A psicologia, né, se vocês forem ver, ela é definida, não sei, uma das definições possíveis, talvez ela é a ciência da psique, a ciência da mente humana, digamos assim. Agora, a filosofia também se interessa pela mente humana, então como que a gente vai explicar isso para um aluno, né, que a filosofia fala da mente, né, como eu dei vários exemplos para vocês de filosofia da mente. Então, a forma, né, de dizer isso é mostrar, olha, os filósofos falam da mente, mas não é da mesma perspectiva que o cientista. O filósofo ele examina justamente aquilo que o cientista pressupõe. Pressupõe que nós temos uma mente, poderia ser que nós nem tivéssemos, que nós fôssemos um cérebro puramente físico, sem aspectos, né, que, não físicos, digamos assim, né? Vocês abrirem a minha cabeça, a cabeça de vocês não vão encontrar os pensamentos do Flávio. Não vão encontrar as sensações que o Flávio tem quando toma um sorvete ou uma cerveja, não sei. Vocês vão encontrar o cérebro físico dele. Então, o que a mente é esse cérebro físico? Ela é alguma coisa diferente? Isso é um assunto que os cientistas, o cientista no caso aqui da psicologia, né, não é interesse deles tentar compreender esses conceitos mais básicos dentro do desenvolvimento de uma determinada ciência, né? Vale também a física. A física explica o movimento dos corpos, mas ela não explica o que é ser um corpo. O que significa ser um corpo? Um objeto, digamos, qualquer, né? Ter objetividade. Isso é uma coisa que a ontologia, a metafísica, tenta explicar, que é uma área da filosofia. Existem partidos políticos, a ciência política estuda, não sei, o desenvolvimento dos partidos, etc., a organização partidária, mas ela não explica por que existe o Estado, por que existem forças políticas dentro de um país, né? Quem estuda
estuda isso é a filosofia política, então, que são os conceitos mais fundamentais da nossa estrutura política, do modo geral. Então, isso assim, eu chamei isso, né, de um tipo de investigação formal, porque ela não está interessada no conteúdo do mundo, está interessada na forma, na maneira como nós concebemos o mundo, né? Nós nos concebemos como seres com mente, nós nos concebemos como seres emocionais, então como seres políticos, como seres linguísticos, etc., né? E todos esses conceitos que são muito gerais e que estão na base da nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, eles são examinados pela filosofia. Então a filosofia é crítica, né? Nesse sentido, é uma reflexão. Ela é crítica porque justamente ela está tentando explorar dimensões da nossa forma de lidar com o mundo que são muito fundamentais. Elas são a raiz, digamos assim, de toda a nossa forma de ver a realidade. Por isso que ela é crítica, porque não tem como se fazer isso sem especular, digamos assim, num nível cada vez mais profundo, cada vez mais abstrato sobre, afinal, o que é isso tudo que se descortina, né, diante de nós, assim, que nós normalmente não examinamos. Mas ela não é crítica no sentido que é contra alguma coisa, ou no sentido que as pessoas vão passar a questionar tudo. Não, ela é crítica no sentido que ela quer entender por que nós temos certas estruturas, por exemplo, por que nós temos certos procedimentos, né, na vida civil, e assim por diante, né, para todas as áreas que vocês pensarem, né. Tem uma série de exemplos que vocês podem dar que ilustram isso muito bem, né. A minha mãe vai na missa, mas os filósofos querem saber, mas afinal, o que é a experiência religiosa? Ela é uma experiência cultural, ela tem um componente intrínseco, e assim por diante, né? Para todos os nossos aspectos. Então parece que os filósofos são ateus, não sei, mas não são ateus, né? Eu não sou ateu. Filósofos têm crenças religiosas, mas eles querem entender melhor a natureza dessas crenças de uma forma que a ciência não faz, né? Porque a ciência não explica conceitos mais fundamentais dentro da religião. Ela estuda as várias religiões, as características, etc., né? Então, vocês podem, acho que aqui fica claro, né? Tanto a questão do método também, muitos de vocês não explicaram, assim, não exploraram tanto, né? Mas é importante também dizer que filósofo tem um método que é argumento, assim, o que vale em filosofia não é qualquer coisa, né? O que vale é a posição que está melhor sustentada, que tem os melhores argumentos, e tem bons argumentos em todas as teorias filosóficas, né? Vocês vão se fascinar com isso quando começarem a estudar. Tem uma coisa também que no trabalho muitos de vocês colocaram frases assim, tipo, a filosofia é uma investigação sobre as verdades, não sei, fundamentais. Tá certo dizer isso, mas tem que apresentar isso dentro de um raciocínio. Como que não é uma série de informações sobre, uma série de frases sobre a filosofia corretas que vão ajudar o aluno a entender o que é a filosofia. Vocês precisam fazer um raciocínio, assim, precisam começar do zero, né, mostrando assim, olha, pensa numa ciência, o que uma ciência faz? Ela estuda a mente humana, como que ela estuda isso? E o que a filosofia faz, né? Ela faz a mesma coisa que a ciência? Não, ela faz outra coisa. Então, o aluno, aos poucos, ele vai percebendo que por trás daquelas várias disciplinas que ele tem na escola, tem uma disciplina mais fundamental que quer estudar os fundamentos de todo o nosso saber, né? Toda a nossa forma de pensar nós mesmos e pensar o mundo. Também, eu acho que tem que ficar claro, assim, que essa é uma questão, não sei se no meu material também, né, eu não enfatizei isso, mas é muito difícil explicar o que é filosofia. É muito difícil, não é no sentido que é impossível, né? Mas é uma tarefa que tem que ser conduzida assim, por várias vezes, porque tem muito mal entendimento, tem muita incompreensão. Então, quanto mais científicos, né? Quanto mais objetivos, precisos vocês forem, quanto menos usarem essa palavrória assim, que circula na internet, circula em vários lugares, né? A filosofia é o pensamento crítico, a filosofia
própria reflexão. Isso não ajuda muito, assim, né? Tentem dar um tratamento matemático assim, para a filosofia, porque é isso que vai levar as pessoas a terem a compreensão correta. Ela tem um objeto próprio, que são os conceitos fundamentais, ela tem um método próprio, e que torna claro o que nós fizemos e o que os outros cientistas fazem. Ela tem controvérsias ainda sobre o que é na filosofia, tem várias... Nem todo mundo concorda exatamente com essa descrição que eu estou oferecendo para vocês. Mas é uma definição que pega, que captura assim, a maior parte do que tem sido feito na disciplina. Eu também queria sugerir, daí, como parte final, que vocês, muitos de vocês colocaram, assim, mas nem todo mundo, né? Esse tipo de reflexão conceitual mais básico sobre os nossos conceitos, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho mente, eu vivo no mundo físico, eu tenho emoções, eu tenho linguagem, eu tenho consciência, eu tenho crenças sobre Deus, eu tenho uma vida política, eu sou um ser moral que age com relação aos demais, o meu pensamento é regulado por certas leis lógicas, eu sigo, não sei, recomendações científicas que são desenvolvidas pela ciência, né? Tem uma rede, assim, de conceitos que são responsáveis por oferecer um mapa, né, da realidade em que nós vivemos, mas na medida em que eu vou desenvolvendo e analisando esses conceitos, eu vou me tornando não só uma pessoa que tem mais informação, entende melhor a realidade, né? A ideia aqui é que filosofia também, por isso que vale, né, enfatizar a ideia do amor à sabedoria, é que na medida em que eu vou estudando esses vários aspectos do nosso modo de ver o mundo, eu vou me tornar alguém mais perspicaz, digamos assim, né, e com um certo olhar um pouco mais distanciado, que vai me ajudar, enfim, também a autotransformação moral, existencial, né? Eu acho que a filosofia tem um compromisso forte com a ideia de sabedoria, né, de uma pessoa que não só é inteligente, né, no sentido que entende como as coisas são, mas também no sentido de uma pessoa que é mais sábia, que sabe como se portar, que sabe, por exemplo, como lidar com seus desejos, né? Enquanto a maioria das pessoas, digamos que hoje, né, formada num mundo que cada vez mais exige que as pessoas tenham certas coisas, que cumpram certos papéis, né? O filósofo, na medida em que ele pergunta, mas afinal, qual a razão, né, de se engajar em qualquer projeto, né? Não sei, qual que é o projeto de vida ideal, né? O que é uma boa vida, digamos, que é uma pergunta fundamental da ética. Na medida em que ele faz essas perguntas políticas sobre justiça, perguntas no âmbito da vida social, o que é uma sociedade boa, ou mesmo perguntas científicas, aonde a ciência deve nos levar, né? Que tipo de compromissos a ciência tem, na medida em que esses conceitos, né, vários conceitos vão sendo estudados, explorados, eu acho que acontece uma transformação, assim, não digamos, necessária, né? Mas a filosofia acaba nos tornando pessoas que têm um tipo de atitude, digamos assim, existencial distinta, mais, como eu vou colocar assim, um pouco que poderia, né, facilitar um certo grau de serenidade, um certo grau de sabedoria, porque nós não estamos inseridos assim cegamente dentro da lógica da realidade, digamos assim, né? Nós não estamos reproduzindo, digamos assim, a lógica ou certas imposições do mundo, né? Mas nós estamos aderindo de uma maneira autônoma, de uma maneira independente, a partir das nossas próprias convicções, né? Eu acho que isso é uma forma mais autêntica, mais esclarecida, e nesse sentido, né, eu diria que a filosofia também não só uma investigação conceitual, formal, mas também ela tem impacto existencial, ela tem impacto no modo como nós nos conduzimos, né? Ela tem impacto na conduta da vida, né? Como eu tendo a dizer, né, quando eu apresentei esses temas para vocês. Tá bom? Então, eu gostei muito dos trabalhos, eu acho vou adotar mais essa estratégia nas próximas vezes.
Acho que vocês também procurem cada vez mais pensar assim, eu estou diante de uma turma, eu tenho que falar, eu estou num jornal, dando uma entrevista, o que eu vou dizer, né, quando eu for apresentar a filosofia? De uma maneira precisa, né? E eu acho que é nessa direção que vocês devem cada vez mais pensar, né? Não como com um pensamento independente, assim como eu estou falando com vocês, vocês também têm que ter as ideias, estruturar as respostas de vocês sobre o que é a filosofia de uma maneira independente de mim, né? Não precisam ler, não precisam seguir o que está escrito em alguns lugares, você tem que ler, entender, formular a resposta e defendê-la, né? Da melhor maneira possível, né? Sejam independentes, né? Essa é a ideia. E faltou um pouquinho, em alguns casos, né? Dessa demonstrar essa maturidade, né? Em relação ao que é a filosofia e como ela deve ser apresentada, né, para jovens especialmente. Tá bom? Um abraço a todos vocês, então bom trabalho e bom final de semestre então para todos.